Paz do Senhor, amados. Estamos felizes porque, mais uma vez, nós temos condições de vir à casa do Senhor. Deus tem nos concedido saúde, tem cuidado de nós e nós aqui viemos para celebrar ao Senhor. Nós precisamos saber que nós não dependemos da aprovação das pessoas para sermos felizes. Nós precisamos somente da aprovação do Senhor Deus na nossa vida. Se nós tivermos a aprovação do Senhor na nossa vida, a nossa vida certamente será uma bênção, amados, em todas as áreas. E é justamente por isso que nós não podemos continuar a procurar agradar e buscar a aprovação de homens, de pessoas, porque tudo aquilo que parte do ser humano é passageiro. E às vezes há tanto empenho, tanto esforço para receber um reconhecimento e no fim das coisas a pessoa fica frustrada. Mas quando nós buscamos a aprovação do Senhor, a coisa muda de figura, amados, porque nós só precisamos da aprovação do Senhor, o resto é resto. Lucas, capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, a partir do versículo 16, nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui no santuário do Senhor. Isso é importante, amados. O grande desafio para os pastores da nossa geração é conseguir ensinar as pessoas que elas precisam vir ao santuário do Senhor prestar o culto. Parece uma coisa estranha o que eu estou falando, mas esse é o grande desafio. Nós sabermos que para nós não estarmos aqui presente, ou nós acompanharmos até pela internet, tem que ter um motivo muito especial para isso. Porque é muito diferente cultuar a Deus aqui do santuário do que cultuar a Deus em nossos lares ou em outros ambientes. É que, às vezes, coisas simples demoram a ser entendidas. Às vezes, coisas que, principalmente para nós cristãos, deveria ser uma coisa muito fácil, de uma compreensão muito fácil, às vezes nós temos problemas, temos dificuldade de compreensão disso. Porque quando eu, pastor, ou os demais pastores, são levados a fazer uma convocação para a igreja, é porque nós desejamos o seu bem. Nós estamos preocupados com a sua vida espiritual. Porque tudo poderia ir muito bem nessa vida, mas se a sua vida espiritual, se a sua comunhão, se o seu relacionamento com o Senhor Deus não estiver bem, nada estará bem, amados. E nós precisamos compreender isso. A nossa vida, ela não está no mundo. A nossa vida precisa estar no Senhor, porque nós aguardamos o arrebatamento da igreja.
E é por isso que nós somos crentes na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque nós não sabemos, nenhum de nós sabe até quando nós vamos viver. E é por isso que o nosso coração, ele precisa estar voltado para o nosso tesouro maior, que é o Senhor, que é Deus. A Bíblia diz que aonde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Então, o nosso tesouro não pode ser as coisas desta vida, por mais belas, interessantes, atraentes que sejam, não pode ser as coisas desta vida, porque as coisas desta vida, elas passam muito rapidamente. Tudo passa, só não passa a bondade do Senhor, que nós já ouvimos hoje, a sua misericórdia, a sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, agradecidos a Deus, porque só estamos aqui por causa dele. O texto diz: então Jesus contou a seguinte parábola. Amados, prestem muita atenção. Esqueçam tudo que está lá fora. Esqueça de problemas ou o que tem. Depois você põe no altar. Jesus disse: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que vou fazer? Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Rei da glória, o Deus de Israel, o nosso Deus, o que nos resgatou do lamaçal do pecado, o que nos limpou, nos lavou e nos fez assentar entre os príncipes do seu povo. E nós queremos nesta manhã, Senhor Deus, externar a Ti a nossa gratidão, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos feito prosperar, crescer em tempos de crise, o Senhor tem nos feito descansar. Pai, eu te peço, como ministro da Tua palavra, que o Senhor ministre a Tua palavra aos nossos corações, que nesta manhã de domingo nós possamos dar um passo a mais de encontro com o Senhor. Amém e amém. Amados, nós vamos falar um pouco sobre uma situação que Jesus nos ensinou e nos ensina nesta manhã. E eu quero que você traga o seu coração para cá, a sua alma, o seu espírito para cá, porque nós precisamos entender que o nosso relacionamento com o Senhor Deus, ele precisa estar acima de tudo. A palavra diz: busque a Deus, a sua justiça, acima de todas as coisas. As demais, tudo que você precisa, Deus vai suprir na sua vida, porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus é o único fiel que pode cumprir aquilo que prometeu. Então Ele prometeu na sua vida, fique tranquilo ou tranquila, fique em paz, porque Deus, Ele vai cumprir. Deus, Ele tem o poder para cumprir, para falar e as coisas acontecerem. Foi por isso que eu te disse já hoje que você não pode continuar a buscar a aprovação de homens, de pessoas, independente de quem sejam elas, porque a aprovação de pessoas não pode produzir na sua vida a verdadeira felicidade, somente a do Senhor. E o texto diz que Jesus foi abordado por um homem,
E o homem disse assim para ele: mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Ou seja, Jesus instruindo as pessoas pela palavra de Deus, Jesus curando as pessoas, libertando as pessoas, pessoas sendo salvas, coisas extraordinárias acontecendo, e o cara diz: ó Senhor, mande o meu irmão que divida comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Olha com o que esse cara estava preocupado. Ele não estava preocupado com um relacionamento com o Senhor. Ele não estava preocupado em receber a palavra que Jesus estava falando e encher o seu coração e a sua vida. Mas ele estava preocupado com coisas. E o pior, com herança. O que isso significa? Isso significa que ele estava preocupado com uma coisa que ele nem trabalhou para produzir. E Jesus disse para ele assim: quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? Jesus estava falando: essa não é a finalidade. Eu não fui enviado para isso. Jesus foi enviado para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus não foi enviado em busca de coisas, em busca de bens, em busca de propriedades. Todas essas coisas são boas quando bem administradas e devem ser fruto do trabalho de cada um. É por isso que a nossa oração é que Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Eu estava observando a fidelidade das pessoas em dizimar, em ofertar, e isso é maravilhoso, amados. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando que nós confiamos no Senhor Deus. Ou seja, a nossa vida está colocada à disposição do Senhor. E Jesus, e aí ele diz assim: prestem atenção, chamando a atenção das pessoas, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que essa pessoa tem, mesmo que sejam muitas. Jesus falou muito aqui, em um versículo, tá? Ele chama a atenção do público, porque onde tem a multidão, nós temos um grupo de pessoas que estão ali aos pés do Senhor, querendo prestar culto ao Senhor, mas tem pessoas ali indiferentes, ali temos críticos, né? Tem pessoas com outros interesses e assim por diante. Mas Jesus chamou a atenção deles e diz: tomem cuidado com todo tipo de avareza, porque ele não disse assim, porque a vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem. Ele diz: porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Jesus está falando para a multidão e para nós nesta manhã que o nosso coração, ele não pode estar voltado a coisas. Olha que interessante o que João nos disse. Lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Muito tranquilo para entender o que eu vou ler. Olha: não amem o mundo, nem as coisas que nele há.
Preste atenção, o verbo é não amar. Não amem o mundo nem as coisas que nele há. Se vocês amam, o verbo amar, o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Aí ele fala o que vem desse mundo: os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, o orgulho pelas coisas da vida. Bem tranquilo, ele diz: nada que é deste mundo vem do Pai. Aí ele explica: os maus desejos da natureza humana. Nós lembramos que o ser humano, ele é pecador desde a sua origem. O salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe. Ele diz: a vontade de ter o que agrada aos olhos, e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Aí ele põe um ponto final dizendo assim: e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Ou seja, ele está falando: não cobicem. Vocês não têm razões para cobiçar nada. Nós não temos razões para cobiçar nada, porque nós servimos ao Deus dos céus. Nós temos acesso direto a Deus. O que nós precisarmos, nós podemos pedir a Deus. Ele disse: mas o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Esse sempre, ele está falando em eternidade. Aquele que faz a vontade de Deus, ele vive aqui, nesta vida, muitos anos bem vividos, e depois para sempre com o Senhor. Então nós temos condições de ouvir essa palavra e de entendermos essa palavra, porque cada dia mais existe uma corrida acirrada em busca de coisas. Nós não estamos falando que você não deve se esforçar, que você não deve cumprir com o seu papel no cenário da vida. Nada disso que estamos falando. Nós estamos falando que você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se você conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, você terá uma vida feliz. Porque você vai conhecer o que é e o que não é. Você vai saber discernir o bem do mal. Você vai compreender que tudo que você precisa está nas mãos do Senhor e elas estão estendidas sobre a sua vida para te abençoar. Não pode ser as coisas. A advertência de João foi: não amem. Eu chamei a atenção para esse verbo, o verbo amar. Ele diz: não amem o mundo, não amem as coisas que no mundo há. Ele diz: as coisas que no mundo há, a cobiça, a natureza humana, aquilo que os olhos físicos são chamados a atenção, essas coisas são passageiras. E nós não viríamos ao santuário do Senhor para aprender sobre coisas passageiras. Coisas passageiras a gente aprende fazendo curso, né? Em curso, estuda e assim por diante. Eu vou falar mais uma coisa. A gente não vem na igreja em busca de riquezas terrenas. Não é isso.
riquezas terrenas, elas são uma consequência do quê? Do nosso trabalho? Não. Não só do nosso trabalho. Não basta só trabalhar. Pode trabalhar quantas horas tem um dia? 30 horas? 24, né? Mas para algumas pessoas são mais que isso aí. Mas não adianta só trabalhar. A Bíblia fala para trabalhar com diligência. Quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia está falando sobre mordomia. Eu conheço pessoas que trabalharam a vida toda e não tem, agora falando em termos materiais, nada. Porque essas pessoas não conheceram a Deus, porque essas pessoas nunca foram bons mordomos. E quando a Bíblia fala de mordomia, ela diz: seja fiel no pouco, porque Deus vai te colocar sobre o muito. Mas para assumir, desenvolver, exercer uma boa mordomia, precisa primeiro amar a Deus. O que João falou, para não deixar dúvida. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Ponto. Não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando que nós não podemos viver, amar coisas terrenas, coisas passageiras. E o texto sagrado diz: não vem de Deus essas coisas. Aquelas que eu li, e vou reiterar: os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, de ter só aquilo que agrada aos olhos, e o orgulho por essas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo, e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, só aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vocês estão me ouvindo bem? Estão mesmo? Estão aqui comigo ouvindo isso aí? Você tem todo o direito de ser feliz. Todas as pessoas. Aquela pessoa que está me ouvindo pela internet pensa: minha vida foi uma tragédia, tantos males, tantos... Até agora. Pode mudar agora através de uma decisão sua. É através de uma única decisão. Quando a pessoa abre o coração para Deus, tudo muda. Tudo muda, amados, a partir de uma decisão sincera diante do Senhor. Eu dizia para alguém ontem numa reunião: não é a religião. Aí essa pessoa me disse: eu vou lá na reunião da nossa igreja, mas eu vou e volto tudo igual, não sinto nada. Falei: é lógico, não tem como sentir, porque Deus não está ali. Porque é impossível alguém entrar num local onde Deus esteja presente, com o coração aberto, sincero, e não ser tocado pelo Senhor. Impossível. Aí, dentro desse contexto, Jesus advertindo o povo, ele fala: eu quero contar uma parábola para vocês. E ele diz: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Ou seja, um fato presente ali, algo que aconteceu nesta parábola. O rapaz, usando a inteligência que Deus lhe deu, a perspicácia, sendo um empreendedor, ele resolveu fazer uma grande plantação. E Jesus falou que houve uma grande colheita, um fato. E isso tinha que ser algo assim maravilhoso. Isso não era para ter problemas, porque não foi ele que fez aquele produto, aquela semente germinar e brotar, foi Deus que fez. Deus poderia ter cerrado ali e falado: não nasce nada, mas Deus o abençoou.
Era um fato, esse cara tinha sido abençoado. Mas olha o que aconteceu. Então ele começou a pensar. Já havia ocorrido aquela grande produção. E ele começa a pensar e diz assim: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. Ele está pensando. Aí, ele pensando, o que é que eu vou fazer com toda essa bonança? Olha que situação. Se fosse no outro extremo, o cara financiou, comprou equipamentos para uma grande safra, e aí Deus não deixa nascer nada. Aí é o problema, porque aí o banco está em cima, os credores em cima, é o problema. Mas ele não, ele plantou e houve ali um grande resultado. E ele começa a pensar e diz: o que é que eu vou fazer? Ele está pensando em relação a um fato já existente. Já sei, disse para si mesmo. Ele falando: agora eu já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Ele já tinha uma colheita, ele pensa com ele mesmo e ele joga para o futuro. Eu vou construir. No dia não consegue, tá? Mas ele olha lá no futuro. Vou construir, vou derrubar os meus depósitos de cereais, construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. O cara está olhando lá na frente. Ele vai fazer. Vou ler. Já sei, disse para si mesmo. Sujeito oculto. Eu vou derrubar os meus depósitos. Eu vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Nele guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Eu vou fazer isso? Não tem algo errado nessa declaração? Quando que eu tenho condições de pensar, organizar, criar um projeto e eu vou fazer? Não, amados, nós não temos esse poder. Nós sequer podemos nos garantir que amanhã estaremos vivos. A Bíblia ensina, dentro do seu compêndio, quando nós temos um projeto, nós dizermos: se Deus quiser e permitir, nós vamos lá. Se Deus. Qual é a distinção aqui? Quando a pessoa teme a Deus, ele não se aventura a dizer que é Ele. Ele vai dizer que é Deus. Esse rapaz não falou. Ele falou: eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir os maiores para guardar todas as minhas novidades. E olha o pior, Então, ele não disse ali para ele disse assim: então, depois de feito tudo isso, lá no futuro, lá depois de derrubar, construir, fazer a colheita, pôr nos silos, eu vou dizer para mim mesmo: sou um homem feliz. Esse discurso está totalmente errado, porque ele sai de uma situação de fato presente, daquela produção 100 por 1, por exemplo. Aí ele se imagina lá no futuro, ele fazendo grandes coisas lá no futuro, só ele. E ainda ele diz assim: depois que eu tiver feito tudo isso, realizada a colheita, os grãos do cílio e tudo mais,
eu vou dizer, então direi a mim mesmo, eu sou um homem feliz. Por que esse cara está falando isso? Dá para imaginar? Vocês viram Deus aqui em algum local? Vocês viram Deus no coração dele? Você viu Deus na declaração dele? Não, né? Eu uso óculos, sou míope, mas eu enxergo e eu não vi. Não tem Deus aqui. E o pior, ele diz assim, eu sou um homem feliz. E aí ele fala para ele, você é um homem feliz. Você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. O que ele está falando? Ele está falando, eu vou ser feliz, porque eu não vou ter falta de nada desta vida. Vendo uma parte da produção, deixo o dinheiro na conta. Se eu precisar ir no médico, eu tenho dinheiro para pagar a consulta. Precisou fazer um exame caro, eu tenho dinheiro, né? Aconteceu qualquer problema, eu me socorro no dinheiro. Aonde está a segurança, entre aspas, dessa pessoa? Nos seus bens. Está nos seus bens. E é por isso que ele fala, você é um homem feliz. Você tem tudo de bom que precisa para viver muitos anos. Lá, quando eu li os versículos de João, ele não falou isso. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Atenção, hein? Porém, aquele que faz a vontade de Deus viverá muitos anos. Foi isso que João falou? Não, não foi isso. Quem falou isso foi o louco aqui, essa última parte. João falou, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Vive para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus. As pessoas querem olhar para nós e nos ver perfeitos. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores redimidos, sujeitos a falhas. Mas nós temos o Senhor como advogado. O mesmo João diz, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação para os nossos pecados, e não somente dos nossos, mas de todo mundo. Essa declaração é a declaração de um tolo. Quem nos dá isso, Você acha que eu vivo sem o oxigênio? Nem você. Você é igual eu. Dia maravilhoso. Deus nos dando a vida, o oxigênio para respirar. Então nós somos dependentes do Senhor. Só esse cara aqui que dependia só dele. E ele fala, você é um homem feliz, você tem tudo de bom para muitos anos. Quantos? Muitos anos. 70, 80, 120? Eu conheci, nós tivemos um centenário aqui, o irmão centenário. Mas eu não conheci ainda literalmente uma pessoa com 120 anos. Ainda não conheci. Eu acho que a primeira pessoa que vai chegar a 120 sou eu, se Jesus não voltar. Amados, Deus é tremendo, né? Você vê o quanto Deus nos ama. Como é grande o amor do Senhor e as misericórdias dele para com todos nós. E uma época de tanta corrida atrás de coisas. E Deus nos traz aqui dizendo que nós não devemos correr nem atrás das bênçãos. A Bíblia não nos ensina a correr atrás das bênçãos. A Bíblia nos ensina a ser fiéis ao Senhor e agradar a Ele. E que as bênçãos do Senhor, elas vão nos procurar e vão nos encontrar.
Então, amados, acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, diz a palavra. E para o milagre acontecer na sua vida. E algo muito interessante: não busque racionalizar um milagre. Milagre, a nossa cabeça humana não consegue explicar. Milagre é milagre, Deus é fazedor de milagre, amém. Estamos felizes com isso. Depois dessa declaração, muitos anos, isso significa, o cara vai ter os bens até ele morrer. Aí ele morre, vai embora dessa vida sem Jesus, para o inferno. Não tem outra forma. Jesus, quando falou com Nicodemos, uma noite, a Bíblia diz que Nicodemos quis conversar um pouco com Jesus. E Nicodemos era um homem com um certo nível de conhecimento. Ele era um príncipe dos judeus, um líder, um homem capacitado em termos de religião. E ele diz para Jesus assim: nós bem sabemos que ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Simples, hein? Aquele que não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Nicodemos ficou boquiaberto. E Jesus falou: me admira muito, hein? Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Isso aqui são coisas elementares, ou seja, básicas. Aí Nicodemos, ele sorri naquele instante. Jesus fala: não fique feliz só por isso não. Só por saber que é preciso nascer de novo. Você precisa nascer de novo e nascer da água do Espírito. O que Jesus estava falando? Que todas as pessoas precisam renunciar a si mesmas, aceitar a Jesus para ter o nome escrito no livro da vida. Aí pode acontecer o que acontecer, vai cair as nuvens, vai cair a lua, vai cair o sol, vai cair as estrelas, não interessa. Não cai nada se aquele que opôs lá não autorizar. É por isso que a nossa confiança, ela precisa estar posta em Deus. O salmista falou que aqueles que confiam no Senhor, eles confiam de tal forma que eles são como o monte de Sião, não se abala e permanece para sempre. Jesus disse: seu tolo, esta noite trouxe ele para o presente. Esse rapaz, ele não derrubou os celeiros, ele, nesse momento, ele não tinha construído, ele não tinha feito ainda todo o plantio para encher aqueles celeiros para depois gozar. Jesus disse, Deus disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Vocês estão comigo? O cara tinha uma colheita, presente, grande, ele se imaginou lá na frente, dando um show lá na frente já, com tudo produzido. Mas quando ele pensou, ele analisou aquela situação, em nenhum momento ele permitiu que Deus fizesse parte daquele sonho, daquele propósito. Ele não permitiu. E grave isso: qualquer propósito sem Deus está fadado ao insucesso. Qualquer propósito, a coisa mais simples que você pensar para a sua vida, se você pensar que vai levantar o nariz, o peito e vai enfrentar sozinho, blau blau, já era. Jesus falou assim, ó: sem mim, você, é para você, sem mim você não pode fazer nada.
porque nós não podemos fazer nada sem o Senhor. É a situação desse rapaz. Deus disse a ele: olha, você é tolo, essa noite você vai morrer. E aquilo que você tem preparado, quem vai ficar com tudo que você guardou? E Jesus conclui: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si, mas não para Deus. Mas para com Deus não são ricos. Terça-feira nós falamos sobre a bem-aventurança, né? Ou as bem-aventuranças. Jesus fala um discurso extenso sobre os pobres de espírito e várias mais outras situações. E aqui ele está falando, ó, essas coisas, o que acontece? O cara morre rapidinho, vai para o inferno, e os bens que ele produziu vão ficar aí para ser discutido, às vezes em inventário e tantos problemas. Mas ele mesmo, ele juntou riqueza para si mesmo, mas para com Deus ele é pobre, ele é miserável. Eu falei esses dias, lá de Apocalipse, ó, é justamente essa pessoa que juntou riqueza para ele, ele fala: eu estou rico. Lá de Apocalipse, eu estou rico, eu estou enriquecido. Aí vem Deus e: você é miserável, você é pobre, você é nu e você é cego. E tem ainda um conselho: compres de mim colírio para os seus olhos, para que você compreenda o que é ser rico com o Senhor. Todo esse contexto está chamando a nossa atenção cada dia mais. Vejam que as coisas, o desenrolar da sociedade, cada dia ele está mais rápido. Fatos que demoravam séculos para acontecer, agora acontecem em semanas. Em semanas. Antes saía uma doença numa parte do mundo, ela demorava anos para alcançar o mundo. Agora são dias. Sai lá na China, 2 dias depois já está na Europa, 2 dias está por aqui, e assim, porque nós temos um mundo globalizado. Então as coisas acontecem muito rápido. E da mesma forma que acontecem essas coisas muito rapidamente, a igreja vai ser arrebatada muito rapidamente. A advertência bíblica é: prepara-te para encontrares com o seu Deus. Seja para mim, seja para você, essa é a advertência: prepara-te para encontrares com o seu Deus. Tem uma pergunta que diz na Bíblia: quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele encontrará fé na terra? Essa pergunta não está na Bíblia por acaso. É porque Deus sabia que o coração das pessoas estariam se voltando para coisas. E a voz do Espírito de Deus é nos 4 cantos do mundo, conclamando as pessoas a se voltarem para Deus. Essa é a voz do Espírito do Senhor, conclamando as pessoas em todas as nações, tribos, línguas e povos para se voltarem para Deus. Porque nós estamos chegando nos finalmente, amados. Nós estamos chegando na hora de partir. E precisamos estar preparados. Nós podemos ter uma boa casa, uma boa residência, nós não podemos amá-la. Nós podemos ter bons veículos, nós não podemos amar. Nós podemos ter boas roupas, bons anéis, bons sapatos. Nós não podemos amar essas coisas. Porque se nós amarmos uma única coisa, às vezes quando fala na idolatria, para os crentes as pessoas se voltam para as imagens, achando que é só a imagem que é idolatria. Não é não. Qualquer coisa que você dar ênfase a ela ou der ênfase a ela na sua vida, ela se torna um ídolo na sua vida.
qualquer coisa, como esses celeiros cheios. O cara colocou isso no lugar de Deus. Ele se torna idólatra. E a Bíblia diz que no céu não entra idólatra. Nenhum tipo de idólatra. Tem pessoas que idolatram pessoas. Tem pessoas que idolatram animais. Tem pessoas que idolatram coisas. Não há lugar no céu para esse tipo de fé. No céu tem lugar para pessoas que exercem fé genuína, que tem Deus acima de todas as coisas, o amor voltado a Deus, o coração voltado a Deus, a alma voltada a Deus, o espírito voltado a Deus. E isso aí precisa nos advertir, porque nós temos condições de viver bem e dar um show, desde que a nossa fé esteja alicerçada no Senhor. Se nós fizermos isso, a nossa vida sempre será abençoada. Sempre será abençoada. Guarde isso no coração. Você não precisa de mais coisas para ser feliz. Você precisa da presença de Deus na sua vida. Você precisa da graça de Deus na sua vida. Só isso. O resto é resto. Amém, amados?